O Reino Unido acaba de perder mais um primeiro-ministro. Keir Starmer renunciou ao cargo e se tornou o sexto líder britânico a cair em apenas uma década. Mas a verdadeira pergunta é: por que um dos países mais poderosos do mundo parece incapaz de encontrar estabilidade? Há 10 anos, os defensores do Brexit prometiam um Reino Unido mais rico, mais soberano e mais forte. Hoje, o país enfrenta baixo crescimento, crise política permanente e a queda de mais um primeiro-ministro. Como o Reino Unido chegou a esse ponto? No dia 22 de junho de 2026, Keir Starmer, do Partido Trabalhista do Reino Unido, renunciou ao cargo de primeiro-ministro do país. Este é o ápice da crise estrutural que devasta as ilhas britânicas. O Reino Unido está se tornando o homem doente da Europa, com a queda acentuada do poder de compra da população, com a estagnação de salários, com uma significativa queda da produtividade, com a perda crescente de influência política na Europa e piora na distribuição de renda dos britânicos. A renúncia de Keir Starmer é a prova da incapacidade do Partido Trabalhista de conter a grave crise econômica e social britânica, liderar a agenda política de um país fragmentado politicamente e ele, Starmer, toma essa decisão depois de meses de muita pressão política dos setores do próprio partido quanto da população em geral, que lhe dão uma aprovação menor que 15%. Para entendermos como o Reino Unido chegou a essa situação catastrófica, precisamos analisar a história recente britânica. Em 2016, David Cameron, do Partido Conservador, em uma manobra política questionável, estabeleceu o referendo do Brexit, a polêmica saída do Reino Unido da União Europeia. O tiro saiu pela culatra e o Brexit venceu, sendo a primeira vitória da ultradireita do mundo nas últimas décadas, impondo uma derrota moral e política a David Cameron, que renuncia, deixando o Reino Unido sem liderança e sem rumo em meio a um mar revolto de crises políticas. Theresa May, também do Partido Conservador, que tinha sido ministra do Interior britânico, chega para liderar a difícil missão política de orientar o Reino Unido para fora da União Europeia, além de manejar a política migratória e conter a violência no país. Mas ela não encontra consenso no cenário político britânico adverso, nem mesmo dentro do seu próprio partido, o que faz com que o Reino Unido perca tempo, irritando os europeus em reuniões diplomáticas inúteis e infrutíferas, demorando para definir claramente os termos da saída. Isso só fez aumentar a instabilidade política, que fez aumentar o preço de fretes internacionais, aumentar a crise de desconfiança entre a Europa e o Reino Unido, criar animosidades e retiradas de investimentos europeus, essenciais para o futuro do crescimento do país britânico. Depois de 3 longos anos de debates infrutíferos, Theresa May não consegue aprovar um plano de saída oficial do Reino Unido da União Europeia. Desgastada, ela deixa o cargo de primeiro-ministro depois de forte pressão da opinião pública. Um dos opositores dentro do Partido Conservador ao plano de Theresa May era Boris Johnson, populista de ultradireita que havia sido 2 vezes prefeito de Londres. Era considerado Trump britânico, até com o mesmo estilo de corte de cabelo, com um discurso extremamente favorável ao Brexit. Mesmo aos trancos e barrancos, consegue avançar o processo político de saída da União Europeia. Durante seu governo, começa a pandemia. Inicialmente, Boris Johnson adota uma postura negacionista. Ele mesmo é cometido pela doença e muda de postura, sendo um apoiador de primeira hora da vacinação. Lembrando que a AstraZeneca britânica se tornou uma das maiores empresas de fabricação de vacinas anti-Covid-19 para o mundo inteiro nessa época. Contudo, Boris Johnson caiu em descrédito político depois que documentos descredenciados revelaram que ele promovia festas particulares em pleno lockdown e isolamento total, no pico da pandemia. Com a queda de Boris Johnson, Liz Truss assume como primeira-ministra, com uma linha heterodoxa na economia, promovendo a redução de impostos para a população sem definir de onde viria o dinheiro para repor essa lacuna no orçamento público, o que fez o mercado financeiro reagir muito mal a essas políticas econômicas. Com isso, a pressão política aumentou e o governo desmorona. Ela ficou por apenas 45 dias no cargo. Logo, ela foi substituída por Rishi Sunak, o primeiro britânico a assumir o cargo de premier de origem indiana. Ficando 1 ano e 8 meses no cargo, conseguiu manejar politicamente o Reino Unido com uma certa desenvoltura, contendo parcialmente a grave crise econômica britânica. Mas o fardo econômico dos antigos governos conservadores foi muito pesado para o seu mandato e ele encerra seu governo, encerrando também a longa permanência do Partido Conservador no mais alto posto da administração pública britânica. Keir Starmer assumiu o cargo de primeiro-ministro aproveitando o desgaste político e econômico do Partido Conservador, ficando 1 ano e 11 meses no poder. Nas eleições, o Partido Trabalhista conseguiu a maior vitória eleitoral em décadas, assumindo 2/3 das cadeiras do parlamento britânico.
Mas todo esse cenário vantajoso politicamente se traduziu em um governo fraco, vencido pelas dificuldades e pelas grandes questões da política britânica que não soube enfrentar. O governo de Keir Starmer se aproximou muito dos governos conservadores antigos, com uma linha de continuismo macroeconômico, adotando uma linha de austeridade fiscal, arroxo em direitos sociais, perdendo força política, com alta desaprovação popular, com um governo desacreditado e frustrado. Mesmo assim, pode ser que o Partido Trabalhista ainda possa manter a maioria parlamentar, apenas mudando o primeiro-ministro. Provavelmente o novo premier será o ex-prefeito de Manchester, Ant Burhan, que também é do Partido Trabalhista, e que tentará de alguma forma resgatar alguma estabilidade ao Reino Unido, mesmo que mantenha a política de privilégios à elite e a austeridade fiscal que aumentam o custo de vida e a pressão social para as camadas médias e mais baixas da população. Todo esse cenário demonstra a clara fragilidade política do Reino Unido, que vive seu pior momento desde o fim da Segunda Guerra Mundial. 6 primeiros ministros em uma década. É o mesmo cenário tradicional de países emergentes que vivem em clara instabilidade política. Não muito tempo atrás, o Reino Unido era um oásis de estabilidade política e, junto com a Alemanha, tinha um dos governos mais sólidos, dinâmicos, responsáveis e que coordenavam políticas diplomáticas de continuidade para consolidar a Europa como uma região segura e atrativa para investimentos. Por outro lado, o Brexit está no cerne da grave instabilidade política. Segundo recentes pesquisas divulgadas, mais de 60% dos britânicos consideram que foi um erro a saída do Reino Unido da União Europeia e se arrependem. O Brexit criou polarização, aumentou o acirramento político de regiões, a pressão separatista da Escócia, País de Gales, especialmente da Irlanda do Norte, se intensificou. O recente crescimento de católicos, agora majoritários na Irlanda do Norte, incentivam a população a buscar a unificação com o restante da ilha, a República da Irlanda. Todas essas regiões, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, majoritariamente votaram pela continuidade na União Europeia, ao contrário da Inglaterra. Até dentro da própria Inglaterra, o norte inglês e a região da Grande Manchester, de tradição pluritária e que votam majoritariamente na esquerda, foram contrários ao Brexit. O referendo de 2016 apenas criou rupturas, cisões, divisões, fragmentando os partidos políticos sem resolver o debate sobre a relação do Reino Unido com a União Europeia, ao mesmo tempo em que deixou o país sem um rumo diplomático coerente, mudando a lógica da política britânica, o que abriu um espaço fértil para o crescimento de grupos mais extremistas, tanto de ultradireita quanto de extrema esquerda. Os impactos econômicos dessa década perdida britânica são muito significativos. Muitos economistas apontam que o Brexit limitou o potencial de crescimento do Reino Unido em 8% do PIB. A força produtiva europeia, especialmente do leste europeu, e grandes cérebros, pensadores e cientistas de outros países saíram do Reino Unido com um cenário mais hostil pós-Brexit, diminuindo investimentos, contratos internacionais com menor produtividade, além de um aumento dos custos de logística e mão de obra, junto com um padrão de vida mais caro. O Brexit chega à sua primeira década como uma grande ilusão. Vendido com uma promessa de maior soberania, acabou trazendo maior instabilidade no cenário interno e externamente maior fraqueza e vulnerabilidade, tornando o cenário do Reino Unido um problema complexo e de difícil solução. O Reino Unido ainda depende de negociações e acordos com a União Europeia nas mais diversas áreas, o que deixou diversas pontas soltas, o que alimenta ainda mais crises internacionais e internas. A Grã-Bretanha está mais instável, mais caótico internamente, com um cenário político mais fragmentado e sem um horizonte de médio a longo prazo bem definido, sem respostas claras para o futuro da crise econômica, social e política que o Brexit solidificou. O Reino Unido já não é mais o símbolo de estabilidade que foi um dia, mas a verdade é que essa crise não termina aqui. Do outro lado do Canal da Mancha, a França vive suas próprias turbulências políticas, econômicas e sociais. E no próximo vídeo nós vamos descobrir por que muitos acreditam que a França está perdendo o controle.